Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse canal. Eu sou a Isabela Sá, sou uma empreendedora aqui do interior do Ceará. Eu também te faço uma breve apresentação, tá? Eu sou católica, sou consagrada, casada, tenho 3 filhos lindos e maravilhosos. E estamos aí no YouTube compartilhando um pouquinho da nossa saga, né? Como empreendedora, como mãe, tá? Gente, quase sempre eu faço essa introdução nos vídeos, porque como sempre vai chegando gente nova, né? Eu não quero dar aquele susto assim. Eu já quero te falar mais ou menos quem eu sou, tá bom? E pra você saber o que é que eu tô fazendo aqui no YouTube. Então, pra você que é novo, já vai se inscrevendo, deixando seu like, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, certo? E pra você que já é inscrito, deixa o seu like também e não esquece de compartilhar com os amigos e amigas empreendedores, tá? Então, como eu comecei falando pra vocês, eu vou tentando compartilhar um pouco das dicas, da minha experiência, de tudo que a gente vai vivendo nesse mundo do empreendedorismo, tá? Gente, se tiver um barulho assim, é porque na frente da minha casa, do outro lado aqui da minha casa, tem uma escola. E como agora são 3 e pouco, com certeza tá no horário do intervalo da tarde. Eles devem estar brincando aqui na quadra. E aí fica um barulho bem alto. Mas, assim, eu tenho que aproveitar porque é o horário que os meus 3 filhos estão dormindo. Então, vamos aproveitar, né? Tô aqui no sofá, saio até ali de perto da cozinha, onde é mais iluminado e menos barulhento. Mas é porque se eu for pra lá, eu vou fazer muito barulho, que eu tô falando alto. E eles vão acordar, então vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Porque no empreendedorismo é assim. A gente não fica esperando o cenário perfeito, nem o momento perfeito. A gente tem que ir lá e fazer, independente das condições, né? Então, vamos lá, gente. Nesse vídeo, né? Eu vou falar um pouco sobre precificação, tá? Você já vem me pedindo há algum tempo, algumas pessoas já colocaram nos comentários, tanto do vídeo, como também já me mandaram um direct, né? Alguns de vocês me mandam direct e eu fico muito feliz. Então, vocês às vezes perguntam como eu faço a minha precificação. Às vezes eu posto algumas roupas muito baratinhas no Instagram e vocês ficam perguntando, né? Como é que você consegue, Isabela, e tal? Então, assim, gente, falar sobre precificação, né? Não tem uma regra exata, tá? Tem uma base, né? Um pensamento base que a gente tem que seguir. Mas, assim, é muito do que você vai vendo, tá? Das experiências que você vai tendo aí de acordo com a sua loja, com o seu público, com os seus produtos, com o que você agrega, né, junto com esse produto. Então, assim, tem uma regra-chave que eu acredito que aqui todo vendedor deve ter, mas os outros detalhes a gente vai adaptando de acordo com a nossa necessidade, tá? Eu já vou começando logo falando sobre essa regra-chave, sobre o principal, né? O que é que você tem que avaliar? O principal na hora de decidir o preço que você vai colocar nas suas peças é que o valor X pelo qual você está adquirindo aquele produto, ele vai chegar até você, né, por um valor X mais algumas outras coisas. E é isso que você tem que levar em consideração, tá? Por exemplo, uma roupa que você compra, né? Vou colocar aqui um valor fictício de R$10. Se você compra um produto por R$10, na verdade, ele não tá custando para você só R$10, tá? Porque você vai ter frete, você vai ter embalagem para pagar, você vai ter uma essência, aquele cheirinho, você vai ter, não é o meu caso ainda, né? Mas muitos de vocês já tem funcionária, vendedora, tem aluguel para pagar da loja, tem a internet da loja, tem a energia, tem produtos de limpeza para você manter a loja, tem às vezes o sistema que você paga, né, para usar aí no seu estoque, no seu controle de caixa. Você tem, às vezes você faz aquela questão da entrega grátis, então você vai gastar com transporte. Se você for você mesmo que vai deixar, você vai gastar gasolina, vai gastar o seu transporte, vai gastar o seu tempo. Então, assim, você vai gastar também com tráfego pago para anunciar a sua loja.
né? Então, gente, são uma série de fatores que eu vou ter que somar, tá? Para saber quanto realmente aquela peça me custou, quanto realmente está saindo do caixa, para que aí sim eu tenha noção de quanto eu posso colocar em cima para que eu venha lucrar, entendeu? Por que todo vendedor tem que seguir essa regra? Porque às vezes o que acontece? A gente cai naquela ilusão de que eu tô vendendo, tá legal, Isabela, as vendas, tô vendendo, mas no final eu não vejo a cor do meu dinheiro, né? Por quê? Porque muitas vezes o erro tá aí na questão da precificação, né? Você compra por 10, vende por 20 achando que tá arrasando, quando na verdade, no final das contas, você tá tendo prejuízo. Pensei que era alguém. Então, tem que ser feita essa análise muito bem detalhada, muito bem explicada, antes de você colocar o seu preço, tá? Então, quando você tiver todas essas informações, aí sim, pronto, Isabela, nessa roupa aqui eu quero lucrar R$20. Aí sim, você adiciona o valor que você quer ganhar, na verdade, o valor que você consegue ganhar, porque às vezes não é o que a gente quer, né? Não é o que a gente quer, certo? Então, assim, tendo essa base, você consegue precificar corretamente, certo? Para não ter prejuízo, né? Para saber quais os produtos que você consegue trazer para sua loja, tá? E a gente tem que fazer isso muito bem, de uma forma muito bem detalhada. Inclusive, tem pessoas, eu já vi várias, né? Pessoas que usam planilhas, né? Já tem ali exatamente o que você sabe que vai gastar em cada produto, né? E aí já tem a planilha e o sistema já faz automaticamente. Eu ainda não tenho, mas vou até pesquisar, né? Se eu achar um, eu posso até indicar pra vocês, tá? Mas assim, gente, dando um exemplo bobo, tá? Fazendo aqui mesmo um exemplo com um produto fictício, tá? Vamos supor que eu comprei essa pulseira aqui, né? Eu tava lá no meu grupo de fornecedores. E aí essa pulseira, o fornecedor postou ela por R$10, me ofereceu ela por R$10. E aí eu comprei, né? E ela é lá de Pernambuco, um exemplo, tá? Um fornecedor lá de Pernambuco. Então, para essa pulseira chegar até a minha loja, aqui no Marco, no interior do Ceará, eu pago R$30 da excursão em um pacote pequeno, tá? Se for um pacote maior, já é um outro valor. Eu pago R$30, tá? Inclusive, meu esposo já pegou 3 pacotes hoje pra mim lá, hoje foi R$90. Ele tá trazendo. E aí, gente, me custou R$30 de Pernambuco pra Fortaleza, porque aqui na minha cidade não passa excursão, certo? E se alguns não mandam via Correios, tá? E se for via Correios ainda é mais caro, pelo menos isso que eu já pesquisei, e demora mais pra chegar. Então, geralmente, eu peço de Pernambuco para Fortaleza, que é R$30. De Fortaleza aqui pra minha cidade, um pacote pequeno é em média R$40 a R$50, certo? Eu não pago porque o meu esposo trabalha fazendo frete, né? Então ele vai 3 vezes na semana, ele vai pra Fortaleza, então eu já economizo nessa parte. Mas quem não tem isso, né? Vai gastar o quê? 30 de Pernambuco para Fortaleza e de Fortaleza para Marco, que é a minha cidade, vai gastar mais no mínimo R$40. Então já são R$70. Então você comprou essa pulseira por 10, mas em cima do valor dela, né, você vai ter que embutir aí o que você gastou de frete, só para começar a história, tá? Vamos supor que no pacote vinha, sei lá, 20 pulseiras, né? Você comprou 20 pulseiras, claro que você não vai comprar só um produto, né? Os fornecedores nem vendem. Mas vamos supor que você comprou 20 pulseiras, tá? E aí, você tem aí já R$70, né? Você gastou 10 pulseiras por R$20 já dá R$200. E em cima dessas 20 pulseiras você teve que pagar um frete de R$70, tá? O translado para chegar até, né, a sua cidade. Então, se a gente for dividir R$70 o frete, tá? Somando os 2 fretes, de Pernambuco para Fortaleza e de Fortaleza para Marco, dá R$70, né? Esses R$70 dividido pelas 20 peças vai dar, deixa eu ver, se eu não me engano, R$3,50, tá? Vai dar R$3,50. 70 dividido pelas 20 pulseiras vai dar R$3,50. Então aquela pulseira que foi R$10 já tá saindo para você por R$13,50,
certo? Você vai pegar o valor total do frete e dividir pela quantidade de peças, beleza? Pronto, você vai dividir certinho. Então aqui no meu caso, a pulseira que era 10 já tá me saindo por R$13,50. Se eu for querer vender ela só por R$20, eu não vou estar mais ganhando R$10 em cima dela, sabe? Tipo, comprei por 10 e vendi por 20. Eu comprei, na verdade, por R$13,50, porque teve o frete. Então, se eu vender ela só por 20, eu vou estar ganhando aí o quê? 20 menos R$13,50, só R$6,50, tá? Gente, se eu tiver muito rápido, tá? Se o meu raciocínio estiver aqui muito acelerado, vocês vão desculpando, mas é porque eu tenho que acelerar por conta que é já que os meninos acordam, tá? Mas qualquer coisa você coloca o vídeo pra ver de novo. Ou, inclusive, eu tenho até outro vídeo aqui bem extenso, né, maior, bem detalhado sobre como eu faço a minha precificação, tá? Eu gravei esse só mesmo pra ser assim um geral, tá? Depois vocês vão lá ver o outro com mais calma também. Então a minha pulseira chega aqui na minha casa por R$13,50, tá? Aí o que que acontece? Eu vou postar, eu vou pagar ali, né, um tráfego pago pra anunciar online essa pulseira, certo? Eu vou, quem sabe, contratar uma influencer pra ela tá divulgando o meu produto, ou talvez eu vá até pegar uma pulseira e vou mandar de brinde pra ela fazer, né, lá o unboxing, o recebido. Enfim, eu vou ter que de alguma forma gastar pra mim estar divulgando esse produto. Depois, vamos supor que a cliente chegou na sua loja, e isso que eu falei dessa divulgação, né, do marketing, já é um gasto a mais que tem também, que tá embutido no valor da pulseira. Aí chegou um cliente, gostou, só que ela quer comprar para presente, tá? Então eu vou ter que ter uma embalagem para presente, para embalar essa pulseira, porque, né, ela não vai chegar lá com a pulseira naquela sacolinha de plástico boca de palhaço. Então, ó, a sacolinha de papel, gente, semana passada eu mandei fazer, saiu para mim por R$4 uma sacola, porque é aquela média, né, para caber uma roupinha infantil. Então isso é um gasto que eu vou ter que colocar em cima de todas as minhas peças. Ah, Isabela, mas eu não vendi para presente. Mas poderia ter sido, entendeu? E o seu caixa vai ter que ter, né, respaldo para isso, entendeu? Você não vai adivinhar qual é o produto da sua loja que vai ser para presente e o que não vai ser para presente. Então, quando você anuncia o preço, ali já tem que estar embutido o valor da embalagem também, entendeu? Porque se for para presente, né? Não tem como você fazer um sorteio, não tem isso, né? Não tem lógica isso. Então, todos os valores, todos os preços da sua loja já tem que estar ali com o valor da embalagem embutido, tá? E isso fora, né, eu aqui na minha loja eu não tenho aquele papelzinho, né, tem gente que tem aquele papel, não sei se é papel seda, é papel manteiga, acho que é papel manteiga, que tem a logo personalizada, tem o adesivinho. Eu ainda não tenho isso, tá, porque pra mim vai ficar muito cara a embalagem, porque eu ainda não consigo fazer uma quantidade grande, né. Se fizer de 1.000, de 500 e de 1.000, sai um valor mais em conta, mas eu ainda não consigo fazer, tá. Um dia, quem sabe. Então, como eu faço de pouca embalagem, sai por esse valor de R$4 pra mim, tá? Aí, se eu ainda for colocar papel, adesivo e tal, eu queria muito, né? Mas ainda não, tá? Vai chegar o dia, né? Mas eu coloco dentro daquele saquinho transparente, que sai em média pra mim uns 25 centavos. Cada saquinho transparente, pra a roupa não ir solta dentro da sacola, né? Então, gente, eu já tenho que somar os R$4 da embalagem de papel, mais esses 25 centavos, lá 30 centavos do saquinho transparente, tá? E às vezes eu coloco ali um cheirinho, né, a essência pra ir com o cheirinho da loja, que já é outro custo, tá? Aqui, né, como é cidade pequena de interior, a maioria das... Não, tipo, as que não vem fazer retirada na loja, todas eu faço entrega. Todas, gente, todas. Então eu vou de moto, né, eu já tenho que somar aí também o valor que eu gasto com gasolina, né, é pouco, mas querendo ou não, quase todo dia eu vou fazer uma entrega, 2, 3, né, então já tenho que adicionar também, ter ideia desse valor para mim poder adicionar. Inclusive eu tô pensando seriamente em colocar taxa de entrega, né, mas assim, acaba sendo um empecilho, né, pro cliente, mas eu vou analisar, gente, eu acho que eu vou começar a cobrar taxa de embalagem. E assim, é isso, né? Eu já tenho que ter noção de todas, né, de todos esses detalhes, para que no final eu veja quanto realmente
tá? Aquele produto custou pra mim. Nesse exemplo da pulseira, gente, de tudo que eu tô falando aqui, que são coisas que realmente acontecem, eu não tô falando aqui de uma coisa hipotética, eu não tô falando aqui de um gasto, de um prejuízo, de uma coisa, de uma peça que se estragou. Eu não tô falando isso, tá? Eu tô falando de uma venda normal que acontece todos os dias. Todos esses gastos, né, que eu tô falando aqui pra vocês, eles são recorrentes, é o que acontece na nossa loja, tá? A única coisa que pode aqui não acontecer, talvez você já entregue a embalagem para presente, mas ainda assim você vai ter a sacolinha de plástico, né, às vezes personalizada, que já é um custo a mais. Então, assim, você tem que ter em mente isso, entendeu? Tem que ter em mente isso. E se você tá num ponto ali físico, com vendedora, com aluguel, com energia, com internet, meu amor, aí é que você tem que fazer isso de maneira mais detalhada ainda, certo? Então, no final das contas, gente, se a gente for parar pra analisar, essa pulseira que era 10, vai sair aí no mínimo, que eu tô colocando aqui, no mínimo por uns R$17, tá? No mínimo. Eu tô sendo, assim, generosa, né? Vai sair no mínimo por uns R$17, gente. Aí me fala se tem como você manter uma loja ganhando R$3 numa peça. A não ser que você tenha um fluxo muito, 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 muito grande de vendas, tá? Porque você não tá ganhando R$10, certo? Você tá ganhando só, se for R$17, se você somar aí tudo e deu R$17, se você vender só por 20, você vai estar ganhando R$3. R$3, gente, isso é muito sério que eu tô falando pra vocês, tá? Muito sério. Então, assim, analise, tá? Pare pra ver com cuidado. Às vezes a gente se mata fazendo campanha pra vender, se esforça e tudo, mas precificando de forma errada, tá? E aí, o que é que a gente tem que analisar também, né? Depois que você chegou ao preço final, digamos assim, pronto, Isabela, já somei tudo. A peça tá saindo pra mim por tanto. Agora sim, né? Agora você vai ver. Então, quanto eu consigo lucrar nessa peça, né? Aí você também tem que fazer uma análise meio que macro, né? Por quê? Porque você, querendo ou não, você vai ter que analisar o concorrente, sabe? Principalmente quem mora em cidade interior, gente. Assim, hoje, né, principalmente no meu caso, que eu trabalho com preços mais populares, né, as minhas peças são populares, né, a gente hoje tem as lojas de R$20, de 25 que estão aí bombando, né, e, gente, todo mundo segue o Instagram, todo mundo vê as peças, sabe, um ou outro cliente que não vê e tal, né, mas assim, não adianta eu tentar bater de frente, entendeu? Não adianta. Então a gente tem que analisar, né? Não adianta você tentar trazer o mesmo produto das lojas de R$20 e querer colocar, sei lá, de repente 60, 70, porque pelo menos aqui na minha cidade eu não consigo vender, gente. Eu não sei como é aí no caso de vocês, tá? Mas pelo menos aqui eu sei que eu não vou vender, entendeu? Porque todo mundo segue o Instagram das lojas, todo mundo anda lá. É o mesmo público, digamos assim, né? Porque são as pessoas que procuram produtos mais populares. Mas se você trabalha com produtos de marca, né? Produtos mais luxuosos, então isso já é um problema que você não tem. Porque as roupas mais caras, elas têm, digamos que até uma tabela ali, né? Você consegue ganhar mais em cima delas. Ou não, né? Não sei, tem que fazer essa análise, tá? Tem que fazer essa análise. E, gente, a gente vai fazer né, vai olhar, né, essa concorrência também olhando para as lojas. Eu faço isso, tá, gente? Porque assim, ó, vou ser sincera com vocês. Tipo, vamos supor que tem outra loja na cidade, tá? Tô falando na realidade de interior, tá? Eu sei que talvez tem gente que não é do interior que me assiste também, né? E você tem que fazer outro tipo de análise, tá? Você tem ali uma loja que já é muito conhecida na cidade, né? Já tem muitos clientes, é uma loja bonita, aconchegante, legal e tal, né? Tem a forma deles trabalharem, né? E aí, eles trazem o mesmo produto que você traz, certo? E aí, às vezes, você também vai querer bater de frente com aquele concorrente, colocando um preço muito, muito, muito acima do que o que ele tá conseguindo vender, né? Como ele tá conseguindo vender, isso aí ninguém sabe. Mas, tipo, se você for querer concorrer de igual para igual, vai ser muito complicado, porque, como eu tô falando, gente, todas as pessoas, né, todas as mamães elas são ligadas,
no Instagram. As mamães, elas são antenadas no Instagram, nas lojas, nos preços, tudo, gente, tudo. Então, assim, você tem que ter uma oferta, você tem que procurar ter ali o produto que as outras não têm, de repente, né? Ou se você vai vender um produto semelhante, ou mesmo produto que você tem ali, né? Um equilíbrio de preço, porque senão as roupas vão ficar na sua arara, na sua loja, penduradas e ninguém vai comprar. Pelo menos é o que acontece aqui, tá? Então, tipo, se eu sei que eu quero trazer muito aquele produto pra minha loja, tá? Mas eu vou conseguir vender pelo mesmo preço da concorrência? Eu vou conseguir, né? Talvez não. Então não adianta, sabe? Gente, o nosso estoque, ele tem que ser um estoque inteligente, né? Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês sobre a forma correta de comprar, tá? Pelo menos a forma que eu estou comprando. Olha, eu era a pessoa que... Eu estou ainda, mas, gente, eu estava em, assim, uns 1000 grupos de fornecedores e eu comprava a peça simplesmente porque eu achava bonita. Hoje eu entendo que não é assim, entendeu? A minha fatura ficava estufada, né? Pedia, às vezes, até o cartão do meu marido para comprar. E aí, os meus olhos brilhavam quando eu via a peça. Mas, às vezes, não impactava tanto as clientes. Por quê? Porque às vezes eu não conseguia colocar um preço que fosse atrativo, né? E se eu fosse colocar um preço atrativo, não ia ter lucro pra mim, entendeu? Colocar preço atrativo, às vezes pode ser um tiro no nosso pé, porque a gente vai estar fazendo aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, precificando de forma errada, só pra ter o chama, e aí no final das contas não ter lucro, né? Claro que a gente pode fazer isso em alguns tipos específicos de produto, que é para ser, né, a isca ali, mas isso não é regra, não é em todos os produtos que a gente vai conseguir fazer isso, entendeu? Senão a gente vai estar trabalhando de graça. Então, assim, gente, acho que eu já falei demais. O vídeo já tá em mais de 20 minutos, tá? Mas eu acho que deu pra vocês entenderem, tá? Se vocês quiserem, eu posso vir com a parte 2, né? Dessa questão ainda de precificação, porque tem muitos detalhes que eu preciso falar. Eu não consegui falar aqui no primeiro vídeo, tá? E se você também, né, pensa da mesma forma que eu, tá? Eu não tô dizendo aqui que é certo ou que é errado, mas é a forma que eu julgo será correta pra mim, tá? Pra minha realidade. Se você tem alguma dica, alguma ideia, deixa aí nos comentários que eu vou amar também acolher, né, ver a experiência de vocês com isso, tá bom? Então, Deus abençoe as nossas vendas e até o próximo vídeo. Tchau!